Olha, a gente volta a falar de saúde. Você sabe que o cantor sertanejo Marrone, da dupla com Bruno, teve que passar por uma cirurgia de urgência nessa semana após ser diagnosticado com estágio avançado de glaucoma. A doença é a principal causa de cegueira irreversível no mundo, segundo o Ministério da Saúde, e é provocada pelo aumento da pressão interna do olho. Para nos ajudar a entender mais sobre esse assunto, eu convidei a oftalmologista Luciana Carneiro. Ela está aqui no nosso estúdio hoje. Obrigado, doutora, por nos atender. Ainda mais para falar sobre um assunto tão importante, tão sério quanto esse, né? O glaucoma. Bom dia. Bom dia, Ícaro. Bom dia a todos que estão nos vendo no Brasil hoje. É um assunto importantíssimo, né? Inclusive, no mês passado, no mês de maio, fizemos uma campanha o mês todo sobre a conscientização sobre o glaucoma. Então, hoje, né, viemos falar sobre isso, né? Que parece-me que ele não tinha o diagnóstico ainda do glaucoma. Ele foi numa consulta de rotina e diagnosticou que já tinha um glaucoma avançado e já teve que fazer essa cirurgia de urgência porque já estava, assim, passando da hora, vamos dizer assim, do controle da pressão intraocular. Pois é, deu um susto nos fãs, inclusive, né? Eu queria que a senhora começasse explicando pra gente de que forma a gente deve entender o glaucoma. Do que se trata essa doença? Eu trouxe aqui um olho para a gente poder entender, tá? Vamos cortar ele no meio igual corta uma laranja, só para a gente entender como é que ele é lá dentro. Então, lá dentro do olho, né, a gente tem uma pressão para deixar ele durinho, né? E essa pressão, ela é medida nessa parte da frente aqui, que é a córnea. Então, essa pressão, todos nós temos essa pressão. E essa pressão, ela tem que estar num número normal, que é de 12 a 21. E quando a pressão do olho está alta, quando a gente mede a pressão ela está alta, ela vai comendo o nervo da visão, que é esse nervo que fica lá atrás, que ele vai ligar o olho ao cérebro, né? Vamos virar aqui para todo mundo ver aqui, ó. Esse aqui é o nervo da visão, ele liga o olho ao cérebro. Certo. Então, quando a pressão na frente está alta, ela vai, igual um ratinho vai comendo um queijo, porque esse nervo ele é molinho, então ela vai espremendo esse nervo, comendo esse nervo e vai dando o glaucoma. E isso é completamente assintomático. Então, quando ele vai ao médico para trocar o óculos, por exemplo, né, o paciente, chega lá, já tem uma escavação grande, já tem um buraquinho grande aqui, porque não foi diagnosticado a tempo, né? Então, a gente tem que fazer esses exames de rotina, porque a maioria das vezes, né, esse glaucoma crônico, igual ele teve, é totalmente assintomático. Pois é, no caso do Marrone, a gente percebeu o quanto é importante que haja esse diagnóstico precoce, né? Como que a gente faz, então, para identificar ali um sinal? Tem como a gente entender algum sinal mais sutil que a gente precisa acender um alerta? Alguma diferença quando a gente compara com outros problemas de visão? No início, ele é completamente assintomático. Silencioso totalmente, né? Somente numa consulta de rotina com o médico oftalmologista que a pessoa vai ter esse diagnóstico. Mas pessoas que têm familiares que têm glaucoma, elas têm de 4 a 5 chances de vezes a mais de ter glaucoma. Então, essas pessoas têm que ficar atentas e começar a fazer seus exames de rotina, né? E a pessoa, quando ela já tem, assim, já está mais avançada, ela pode começar a não perceber quem vai chegando do lado, porque ele vai perdendo o campo de visão de fora para dentro, começa a bater o carro, por exemplo, né? Ter dificuldade para sair do ambiente claro e entrar no escuro e vice-versa, olhar para a luz e ver aros de luz, né? Esses são alguns dos sintomas já do glaucoma já avançado, até ele parar de enxergar completamente na parte lateral do campo de visão e ver só através de um tubo de visão, como se estivesse vendo através de um canudinho, né? Então a pessoa vai perdendo mesmo a visão periférica. Vai perdendo a visão periférica, exatamente. Isso acontece geralmente numa faixa etária específica ou pode atingir qualquer pessoa? Pode atingir qualquer pessoa, desde os recém-nascidos até os idosos. Porém, pessoas acima de 40 anos têm mais chance de ter glaucoma. E as pessoas acima de 50, 60, 70 e 80 vão aumentando essa chance de ter o glaucoma. Para as pessoas entenderem, né, o que seria o glaucoma, você imagina um chuveiro que começa a cair água e você entope esse ralo. Então, a água vai ficar ali transbordando, né, e vai ter uma pressão ali muito alta. Então, essa pressão que vai alterar esse nervinho aqui da visão, que ele é muito molinho. Então, tem que ter, vamos dizer assim,
um compasso correto, né, entre a produção e a drenagem. Quando não acontece isso, acontece o aumento dessa pressão e machuca esse nervo. E o glaucoma seria quando esse nervo está alterado e esse nervo que vai levar a imagem para o cérebro. Então, sem esse nervo, a gente não consegue enxergar, mesmo o olho estando todo normal. E o que provoca esse descompasso? Tem como prevenir, por exemplo, o glaucoma? Como eu disse, né, ele tem um fator genético muito importante. A prevenção seria o diagnóstico precoce realmente, né? Então, fazer as suas consultas de rotina. O ideal seria fazer ao nascimento o teste do olhinho. Ali a criança em torno de 3 anos, que a gente consegue ver os tumores também, que podem até dar glaucoma. Em torno de 10 a 12 anos, que é a fase de alfabetização, né, que é importantíssimo também. E depois na fase adulta, em torno dos 20 e depois dos 40 anualmente. Acima dos 40 a gente tem um aumento muito importante, né, da incidência do glaucoma. E como a pessoa não sente nada, ela vai fazer esse diagnóstico numa consulta de rotina igual o Marrone. Ele foi numa consulta de rotina, fez o diagnóstico, já estava no estágio avançado e teve que fazer inclusive cirurgia, porque naquele estágio, colírios, para ele não adiantaria mais, teria que fazer uma coisa mais agressiva, vamos dizer assim, né? Mais pontual, que foi a cirurgia, para poder aliviar o olho que estava com essa pressão tão alta. De uma forma mais imediata ali, exatamente. Né? Tá, então eu perguntei sobre a questão da prevenção ao glaucoma. Não tem como, então, pelo que a senhora está dizendo, prevenir a doença, mas tem como prevenir o avanço e a cegueira. Exatamente, né? A cegueira é irreversível, mas ela é prevenível. Entendi. Porque se você faz o diagnóstico de forma precoce, você consegue prevenir essa cegueira. Certo. A equipe do cantor Marrone emitiu uma nota assim que ele foi passar por essa cirurgia, dizendo que não tinha nada a ver esse problema do glaucoma com os procedimentos estéticos que ele tinha feito. Qual que é a avaliação que a senhora faz sobre isso? Realmente não tem nada a ver. Uma coisa não está ligada à outra. Não. Eu não sei se ele tem esse fator genético na família, né? Mas o fator genético é importantíssimo. É muito importante. Predominante, né? Que a gente pode vamos dizer assim, predominante. E também depois dos 40, 50, ela tem essa maior incidência, né? Então, assim, talvez ele não estava fazendo essa consulta anual que ele deveria ter feito, né? Por causa dos compromissos, etc., né? Que às vezes não permitiram ele fazer esse acompanhamento anual. E uma cirurgia como essa que ele passou, ela é feita de que maneira? Como que é feito esse tratamento ali? Bom, então, nós temos aqui o olho novamente, né? Para todo mundo entender. Nós temos aqui internamente, né? Então, aqui eu cortei o olho, eu vou internamente. Então, só para as pessoas entenderem, isso aqui tem um corpo ciliar, que é a parte de trás da íris. A íris é aquela parte colorida do olho, né? Certo. Vamos ver, deixa eu colocar aqui na tela. Aqui, isso. Então, esse corpo ciliar, que é essa parte marronzinha, é onde produz o humor aquoso. Então, tem procedimentos que destrói essa parte, né, parcialmente, que pode ser com laser, né, ou não. E tem procedimentos que eu trouxe aqui, esse modelo para a gente entender também, que aqui essa parte externa é a esclera, é o que cobre todo o olho. Então, tem procedimentos, vamos fatiar essa esclera para vocês entenderem, que aumenta a drenagem do trabeculado. O trabeculado é uma região que nós temos 360 graus no olho, né, onde drena esse líquido que a gente produz. Drena lá para as veias, né, para poder drenar lá para o corpo, né, para o cérebro e para o corpo. Então, nessa região aqui, eu posso aumentar essa drenagem, eu posso fazer um caminho que eu posso fazer através de cirurgia, onde eu corto e faço esse caminho. Eu posso colocar um tubo lá dentro do olho para drenar esse líquido, onde eu vou fazer, vamos dizer assim, uma drenagem mais vigorosa. E esse tubo, ele tem um prato grande que ele fica, esse líquido ele fica ali, depois é drenado por essas veias também. E eu posso fazer também procedimentos minimamente invasivos, que chamam MIGs, que eu vou colocando, né, uns estentes nessas regiões que também vão permitir uma maior drenagem desse líquido que tem dentro do olho, que é o humor aquoso, que aumenta a pressão. E aí, nesse caso, é estabilizado já imediatamente a questão do glaucoma, ele não vai avançar mais. Sim, né? Cada caso é um caso, tem que acompanhar, né? Mas a maioria das vezes, sim, né? Esse processo de destruição a laser, né, do corpo ciliar,
que são essas estruturas que a gente consegue ver na raiz da íris internamente, elas são, vamos dizer assim, muito eficazes. Então, normalmente, quando o paciente faz esse procedimento, ele já obtém uma melhora da pressão imediata. E esses procedimentos cirúrgicos, que eu crio um canal de drenagem aqui do humor aquoso também, eles são eficazes. Geralmente a pessoa desenvolve o glaucoma nos dois olhos? Normalmente sim, mas pode ser que um olho é pior do que o outro, né? Então, às vezes, um olho precisa de cirurgia e o outro já consegue tratar só com colírios, porque os colírios, eles diminuem a produção do humor aquoso e aumentam essa drenagem também através dessas estruturas que é o trabeculado, ele consegue aumentar essa drenagem. Só que quando o colírio é insuficiente, né, aí eu preciso de usar a cirurgia. Perfeito, então. Fica um alerta para quem nos acompanha, especialmente, como a doutora disse, para as pessoas que têm histórico familiar, mas todo mundo deve fazer um acompanhamento ali com um profissional, com um oftalmologista, ficar sempre de olho, né, doutora? Porque Exatamente. O diagnóstico precoce é fundamental, a gente sabe que a visão é importantíssima, às vezes a gente deixa de valorizar, né? Porque é tão automático, a gente abre o olho e já está enxergando, mas a gente precisa cuidar dela da melhor maneira possível e o acompanhamento profissional é muito importante. Doutora, muito obrigado. Até a próxima, viu? Sempre Eu que bom falar com a agradeço. senhora. Seja sempre bem-vinda por aqui. Obrigada.